nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Pois eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Olá, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus sejam sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua igreja, a nossa igreja presbiteriana central de Bom Sucesso aqui no Rio de Janeiro. É com muita alegria que a gente se reúne de novo, ainda virtualmente, neste domingo à noite, para celebrarmos ao Senhor, para cantarmos louvores ao Deus fiel, para celebrarmos o rochedo da nossa salvação e também
para ouvirmos a doce voz do Senhor. Quero te convidar a parar tudo o que você estiver fazendo nesse momento. Convide a sua família também para estar conosco. Vamos orar a Deus, vamos clamar pela iluminação do Espírito Santo e vamos ouvir a voz do Senhor através da sua santa palavra. Oremos. Amado Deus, nosso Pai, Deus grandioso, Deus criador dos céus e da terra, aquele que era, que é e que há de vir, Deus eterno. A Ti, Senhor, nós levantamos a nossa voz neste momento, em adoração, como igreja Tua, unidos, Senhor, pelo sangue do Teu Filho Jesus. Celebramos a Ti, adoramos a Ti e agradecemos a Ti por mais uma oportunidade de estarmos reunidos em culto. Queremos Te pedir que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações no decorrer, ó Pai, da exposição das Sagradas Escrituras. Não aquilo, ó Pai, que achamos que precisamos, mas aquilo que o Senhor sabe que realmente nós precisamos. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer nos falar para a glória do Teu nome, para a edificação da Tua igreja e para o nosso desenvolvimento na fé. Fala conosco, Deus. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quero te convidar a abrir a palavra do Senhor na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 9. Vamos fazer a leitura do verso 16 ao verso 27. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando, proponha de graça o evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Palavra do Senhor nosso Deus, inspiração do Espírito Santo ao apóstolo Paulo, para que pudéssemos receber nesta noite o alimento do Senhor nas nossas vidas. Irmãos, quando nós nos deparamos com uma carta como a que Paulo escreve à igreja localizada ali em Corinto, nós observamos no contexto que aquela igreja era uma igreja que tinha muitos problemas. Uma igreja cosmopolita numa cidade e que havia diversas crenças, diversas religiões, onde havia muito comércio e muito influenciada pela cultura e por aí vai. As pessoas daquela região eram pessoas, sim, que passavam por muitas dificuldades. Mas Paulo aqui agora ele vai falar sobre si e sobre a necessidade que ele sente de pregar o evangelho. Vamos chamar isso na nossa língua de evangelismo. Paulo sentia diariamente esta cobrança do Espírito Santo de Deus salutar,
uma cobrança salutar que o impelia a fazer de tudo para ganhar alguns, salvar alguns para Cristo Jesus. Eu gostaria de meditar com você nesta noite sobre a importância do Evangelho e do evangelizar nas nossas vidas. Vemos aqui a partir do versículo 16, Paulo dizendo: ora, se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar. Ele não faz mais do que a sua própria obrigação. É este o termo que ele nos apresenta quando escreve à igreja em Corinto. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Ai de nós, irmãos, se não levarmos adiante esta mensagem que nos salvou, que nos resgatou, que nos tirou da lama do pecado e fomos então lavados pelo sangue de Jesus, purificados para podermos viver dignamente para Ele. Paulo entendia muito bem isto. Ele tinha sido um grande perseguidor de Cristo e dos cristãos, mas o Senhor o chamou e ele tinha convicção deste chamado. Versículo 17, ele diz: olha, se eu faço de livre vontade, eu tenho um galardão, mas se eu faço por constrangimento, é então a responsabilidade de despenseiro que está confiada a mim. E ele sabia que de uma forma ou de outra, ele não poderia deixar de pregar este evangelho. Ora, o que são as boas novas do Senhor Jesus? Isto que nós acostumamos a chamar de evangelho ao longo dos anos e da tradição cristã. As boas novas são que, embora sejamos pecadores, embora sejamos falhos, embora tenhamos nascido condenados, ainda assim o Senhor se aproxima de nós com a sua graça irresistível e nos chama para si pelo nosso próprio nome, para que não haja dúvida, e assim somos salvos pela sua graça, por este favor imerecido, mediante a fé em Cristo Jesus, para que nenhum de nós venha a se gloriar. É deste evangelho que Paulo fala aqui. E ele usa o exemplo de si mesmo para dizer: olha, eu não tenho do que me gloriar. Eu estou fazendo o que é a minha obrigação. Você entende a pregação do evangelho como uma obrigação sua? Ou você acha que é uma opção? Você entende que um dia nós estaremos diante do Senhor? E que certamente nós precisaremos dar conta de todas as palavras que saíram da nossa boca? E será que estas palavras são palavras de evangelismo? São as boas novas do Evangelho? Versículo 18. Nesse caso então, no caso dele pregar por constrangimento, qual seria o galardão dele? É que evangelizando ele proponha de graça este Evangelho, para não lhe valer o direito que o próprio Evangelho lhe dá. Paulo agora vai falar sobre a questão da liberdade. O amor que o libertou, o amor de Jesus, é um amor também que o limita na sua condição de relacionamento com o próximo. Para que ele não escandalizasse ninguém, ele se faz, de fraco para ganhar os fracos. Ele se faz aí, de judeu para com os judeus, ele procede como judeu, sendo ele mesmo judeu de nascimento, para ganhar ali os próprios judeus e aqueles ali que estão vivendo fora do regime da lei, que são os gentios. Ele também se posiciona ali para poder ganhá-los para Cristo. Isto não significa, irmãos, que Paulo abre mão de valores morais, de valores éticos do cristianismo e que ele passe a pecar conforme os outros, porventura, estivessem pecando. Não, não é nada disso. O que nos é ensinado através desta palavra é que Paulo ele se aproxima dos judeus e aproveita este ponto de contato da fé judaica para mostrar ali o Messias, Jesus Cristo, como o Salvador prometido há muitos e muitos séculos antes, e que ele ali estava vivendo esta nova vida com Jesus. E assim também com os outros grupos. Vemos no versículo número 19, porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Paulo tinha alegria em servir, e isto ele aprendeu com o próprio Senhor Jesus Cristo, que o chamou para o serviço. Jesus, no Evangelho de Marcos, deixa claro lá no capítulo 10,
que aquele que quiser ser o maior, seja este o primeiro a servir. E Jesus mesmo, ele serviu os seus discípulos, serviu as multidões, serviu todos aqueles que vieram ao seu encontro, dando-lhes atenção, dando-lhes amor, curando-os das suas enfermidades, purificando-os de toda sorte de mazela e ainda expulsando demônios e salvando as pessoas que iam até ele. Este era o serviço de Jesus e para isso nós somos chamados também para imitar o Mestre e pregar este evangelho conscientes desta nossa obrigação, a fim de que o maior número possível de pessoas sejam ganhas para o Senhor Jesus. É assim que Paulo vai dizer no versículo 20, procedi com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem com o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Essa junção aqui, desde o versículo 19, deixa muito claro para nós que o apóstolo tinha certeza do seu chamado, uma convicção de que ele tinha sido escolhido pelo próprio Senhor Jesus para ir adiante na pregação deste evangelho que lhe foi confiado. Na continuação do texto, versículo número 21, aos sem lei como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Quem são estes que viviam fora do regime da lei? Estes são os gentios. Estes são os que não conheceram a lei judaica, que não foram ensinados ali, aos pés dos mestres judeus, estes que não frequentavam a sinagoga, como Paulo desde cedo teve a oportunidade de aprender. Os gentios também fazem parte do povo que Jesus escolheu para chamar de seu. O apóstolo João registra lá no primeiro capítulo que Jesus veio para os seus, para o judeu, mas o judeu nem todos o receberam. Então o Senhor, ele vai também aos gentios. Ele estende a sua graça, estende o seu amor a toda pessoa, a todos aqueles que são escolhidos do Senhor antes da fundação do mundo. Vemos aqui na continuação, versículo número 22. Eu fiz-me de fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Os fracos são as pessoas imaturas na fé. Os fracos são aqueles, talvez, neófitos, que chegaram há pouco tempo ao conhecimento da Escritura Sagrada e que ainda estão dando os primeiros passos e que talvez ainda não entendam a grandiosidade da liberdade que Jesus Cristo traz. Mas ainda assim, Paulo ele se contenta em fingir-se fraco também, no sentido de não escandalizar aqueles irmãos, para não ser pedra de tropeço para eles e para que eles pudessem assim alcançar o conhecimento da graça do Senhor e serem também salvos através desta pregação do Evangelho. Percebam, irmãos, que o apóstolo Paulo ele tem estratégias a seguir. Ele traça planos para 4 tipos diferentes de pessoas aqui nesse texto e ele vai alcançar estas pessoas pela misericórdia de Deus, na confiança de que o Senhor é com ele. Eu gostaria de dar uma pausa neste momento e já começar uma aplicação deste texto às nossas vidas, te perguntando: quais são os grupos de pessoa que estão à sua volta? Estas pessoas, você tem traçado estratégias específicas para alcançá-las para Jesus? Ou você tem passado por esta vida e passado pela vida destas pessoas sem deixar as marcas de Cristo, sem pregar o evangelho genuíno, sem mostrar que há salvação para todo aquele que nele crê? O apóstolo Paulo mesmo nos ensina: só crerão se houver quem pregue. É necessário então, irmãos, estarmos conscientes da nossa obrigação e olharmos para ela com alegria, com prazer, porque esta é uma tarefa que até os anjos gostariam de executar, mas o Senhor Deus não lhes permitiu, deixando para nós, filhos e filhas amadas do Senhor, a obrigação e o privilégio de anunciar
que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele vive, que Ele ressuscitou dos mortos e que Ele voltará para buscar a sua amada igreja, que Jesus cura, que Jesus liberta dos vícios, que Jesus salva, que Jesus é amor e que este amor vem até nós para nos perdoar os pecados e nos perdoar as falhas. Versículo número 23. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Que palavra forte do apóstolo Paulo, não é? Ele não diz assim, olha, eu tenho feito esforços pelo Evangelho. Ele não diz assim, olha, eu tenho traçado planos para um dia ser um grande pregador, um missionário, viajar, né, terra fora, levando este Evangelho. Não. Paulo, ele já afirma, eu tudo faço por causa do Evangelho. E é claro que a gente está diante de uma afirmação aqui que nos demonstra o amor de Paulo ao seu Deus. Tudo ele faz por Jesus Cristo, por esta mensagem eterna, com um objetivo, tornar-se cooperador com este Evangelho. Muitas vezes nós somos as pessoas mais egoístas deste mundo, porque embora vejamos os outros a sofrer, embora vejamos os outros caminhando a passos largos para o inferno, para a perdição, embora vejamos os outros se achando salvos, mas nós sabendo que eles não são crentes em Jesus, ainda assim não temos dito a verdade. Quem sabe com medo de perdermos uma amizade, quem sabe com medo ali de ver uma porta fechada, mas vamos nos lembrar, o Senhor não nos chamou para termos o maior número de amigos e seguidores nas redes sociais. O Senhor não nos chamou para que fôssemos as pessoas mais benquistas do mundo. O Senhor não nos chamou para que todos olhassem para nós e sorrissem, alegres pela nossa companhia. O Senhor nos chamou para irmos a este mundo e pregar o Evangelho a toda criatura e a fazer discípulos e a batizá-los em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo entende este chamado e mais do que entender, ele vive este chamado. Isto pulsa no seu sangue, isto o motiva, isto faz com que ele não olhe mais para si mesmo, conforme veremos aqui nos próximos versículos, mas olhe fixamente para Cristo e escolha pregar o Cristo crucificado e o Cristo ressurreto por amor àqueles a quem ele tem escolhido. Nós não sabemos quais são todos os escolhidos do Senhor, mas nós sabemos que há gente de toda tribo, de toda língua, de toda a nação, de todos os povos. Dentro destes povos há pessoas escolhidas do Senhor e o nosso dever é cumprir este chamado fielmente, assim como Paulo foi fielmente ali às Escrituras Sagradas. Não podemos nunca entender este texto como se Paulo estivesse pecando junto com os fracos, pecando junto com os judeus, no sentido de não reconhecer a vinda de Jesus, pecando junto com aqueles que vivem debaixo da lei ou com aqueles que vivem sem lei. De forma alguma, Paulo não está pecando, Paulo está criando estratégias e fazendo tudo que ele pode para levar o Evangelho aos perdidos. Versículo 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Percebam, irmãos, a ilustração que o apóstolo Paulo traz aqui para o povo de Deus. É necessário entender que o atleta ele está correndo lá naquela competição, lá dentro do estádio, e todos estão conscientes que somente um levará o prêmio. Paulo está dizendo a nós que é necessário nós evangelizarmos, conscientes que devemos fazer o nosso melhor, com esforço físico, com esforço mental, com preparação antes de sairmos para o evangelismo. O atleta ele não chega ao estádio sem antes ter dias, meses, quem sabe, anos de preparação. O atleta ele não chega a uma competição sem abrir mão de muitas coisas. Você consegue compreender
Quantas noites tiveram que ser bem dormidas para que pudessem acordar cedo, treinar cedo, se alimentar adequadamente e ter a chance de conquistar a vitória? Isto nós devemos trazer também para a nossa realidade de cristãos. Toda a nossa vida, ela só vale a pena ser vivida se for para Jesus. Precisamos ter isto em mente. O nosso trabalho, a nossa escola, a nossa faculdade, a nossa família, não estamos nestes locais, nestes ambientes e nem com estas pessoas à toa. O Senhor nos chama a fazer diferença. O Senhor nos chama a fazermos de tudo pela causa do Evangelho e nos tornarmos assim cooperador com este Evangelho e com o próprio Deus, sabendo que no Senhor o nosso esforço não é vão. Ele sim há de converter os corações que receberam a santa palavra no tempo certo, se assim for da sua vontade, se assim for para a glória do seu santo nome. Vemos aqui então no versículo número 24, essa ilustração do apóstolo Paulo, e vemos que Paulo ele transitava entre o seu público-alvo ali para não causar escândalo, se adequando a cada um sem pecar, sem errar o alvo, testemunhando de Jesus, mostrando ali que é necessário que todos nós nos arrependamos e creiamos no Senhor Jesus Cristo para sermos salvos. É esta a mensagem do Evangelho e esta mensagem ela está sobre a nossa vida como uma bênção, mas também como uma grande responsabilidade de levarmos ela adiante. Versículo 25, todo atleta em tudo se domina. Não há como nós lermos este verbo, dominar, e não nos lembrarmos que o fruto do Espírito é, dentre ali tudo que compõe o fruto, domínio próprio. Paulo vai experimentar disso na sua vida e vai mostrar que assim como o atleta, ele não sai por aí comendo muito hambúrguer, bebendo muito refrigerante, tomando muito sorvete, para que ele possa ter a sua saúde e o seu corpo no auge para a competição. Assim também nós não devemos nos contaminar com os prazeres desse mundo, com tudo que é ilícito, ou com aquilo que, mesmo sendo lícito, pode vir a causar escândalo para os mais fracos na fé, para aqueles que começaram a corrida agora. Paulo traz este exemplo e vai mostrar mais uma vez, olha, o atleta ele precisa se dominar em tudo. Da mesma forma, nós cristãos, a nossa vida, ela tem que ser vivida integralmente para o Senhor. Não há área da nossa vida que não seja dominada pelo Espírito Santo e nós precisamos fazer a nossa parte. O Espírito nos alimenta através da palavra, o Espírito nos leva a conhecer a vontade de Deus. Cabe a nós tomarmos uma atitude, fincarmos as nossas raízes no Evangelho de Deus, para que todo o nosso ser, o nosso pensamento, os nossos sentimentos, a nossa fala, o nosso agir, glorifique o nome do Senhor nosso Deus. Todo atleta em tudo se domina com o objetivo para alcançar uma coroa. O Senhor também tem preparado para nós uma coroa, mas é necessário que nós sejamos fiéis a Ele e fiéis à Sua palavra para recebermos do Senhor esta coroa. E não entenda somente como ser fiel ao Senhor, ser uma pessoa que não faz coisas erradas. Ser fiel ao Senhor significa também fazer as coisas certas. E dentre elas está aqui a ordenança do Senhor Deus para nós. Pregar o Evangelho, fazermos de tudo, traçarmos as estratégias e cumpri-las, termos domínio próprio para levarmos a mensagem de Jesus adiante, crendo que ela é poderosa para salvar, assim como aconteceu em nós, na vida de todos os que ainda estão perdidos. Paulo vai completar o texto dizendo, olha, assim como eu também, eu não corro, não é sem meta, eu não corro como se eu estivesse deferindo ali golpes ao ar. Paulo sabia para onde estava indo e ele sabia o seu objetivo. Ele não corria sem objetivo.
Há uma ilustração que eu gostaria de trazer para os irmãos, está num devocional chamado Propósito na Rotina, de David McCasland, e ele vai dizer que ele viu um relógio de esferas no Museu Britânico certa vez, e que uma pequena esfera de aço ela viajava em sulcos ao longo de uma placa de aço inclinada até uma alavanca do outro lado. E isso inclinava a placa na direção oposta, invertia o sentido da esfera e avançava os ponteiros do relógio. Todos os anos a esfera de aço ela percorria cerca de 4.000 quilômetros, indo e vindo, mas nunca ia realmente a qualquer lugar. Aquela esfera de aço, na verdade, ela não saía daquele circuito fechado. E nós, irmãos? Será que nós estamos dentro ainda de um circuito fechado, sem ampliarmos as nossas relações, sem buscarmos falar do Evangelho para o próximo, sabendo que o próximo não é somente aquele que a gente conhece, mas todos e toda criatura que precisa ouvir de Jesus? Paulo vai deixar muito claro que ele não corre sem meta, ele tem um objetivo e é por isso que ele traça planos com este objetivo. E é por isso que os golpes que ele dá não são golpes deferidos ao ar. Você já deve ter visto talvez uma luta de boxe ou de outro esporte. Percebam que quando o atleta, às vezes, ele defere um golpe mal deferido, ou quando o outro atleta desvia, aquele golpe ele gera um grande esforço e às vezes isso é pior do que se ele tivesse acertado o adversário. A força que ele faz, ela precisa ser bem aplicada, e a força que nós fazemos para pregar o Evangelho também, é para isso que nós somos dotados do raciocínio lógico que o Senhor nos dá. É para isso que o Senhor abre a nossa mente, ilumina os nossos olhos e indica como nós devemos falar do seu amor a toda criatura. E é para isso que eu e você devemos nos preparar e treinar o tempo todo. Mas longe de nós, irmãos, aquele pensamento do tipo, estou treinando, estou me aperfeiçoando, quando eu estiver no topo, eu irei pregar o Evangelho. Não. Enquanto treinamos, já adentramos a competição. Permanecemos treinando, permanecemos nos dedicando a esta palavra, aprendendo dela, aprendendo novos métodos bíblicos para o estudo e para a prática da evangelização. E assim, os nossos golpes não serão deferidos ao ar, mas acertaremos o alvo com o amor de Deus. E assim, nós não andaremos como que uma pessoa sem meta na vida, mas com um objetivo a cumprir. Desta forma, tendo o apóstolo Paulo ali o domínio sobre a sua vida, ele diz que isto leva ele mesmo a esmurrar o próprio corpo, reduzindo este corpo à escravidão, para que, tendo ele pregado a muitas pessoas, não seja ele, no final, desqualificado. E este é um exemplo que nós devemos ter em mente. Nós precisamos esmurrar, entre aspas, o nosso próprio corpo. Não estamos falando aqui de forma literal, de uma penitência. Não, nós estamos falando aqui de que este domínio próprio que o Espírito Santo nos traz precisa ser exercido fielmente por aqueles que entendem que há sobre nós a santa obrigação de pregar o Evangelho de Jesus sem cairmos, sem errarmos, para que não aconteça de sermos desqualificados, embora estejamos já pregando a muitos. Eu gostaria que você refletisse nesta palavra nesta noite, principalmente nesses pontos que foram levantados aqui. O domínio próprio, a consciência de que todos nós devemos pregar o Evangelho a todos, a consciência de que devemos nos preparar e ir para a luta, a consciência que devemos ter o objetivo, a consciência que devemos nos fazer de tudo para ganhar a todos, sem pecar, sem falhar. Que o Senhor Deus nos fortaleça. Nós oramos assim e pedimos assim a Ele, em nome de Jesus. Amém.
é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou me enviou. Eu tenho um chamado, eu jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado. Amado Deus, nosso Pai, temos recebido de Ti a orientação da Sagrada Escritura para podermos nos comportar dignamente na prática da vida cristã e na pregação do Evangelho que salva. Temos recebido do Senhor todo o direcionamento para que a nossa vida tenha propósito. Temos recebido, através da iluminação do Teu Santo Espírito, a convicção de que somos chamados, filhos e filhas do Senhor, membros desta família da fé, componentes e membros do corpo de Cristo, para que unidos possamos ir adiante, propagando, proclamando o nome do Teu Filho Jesus como único e suficiente Salvador. Ó Deus, faça nascer em nós cada dia mais a alegria de pregar este Evangelho, mas desperta-nos com o toque do Teu Santo Espírito, para que também tenhamos em mente esta responsabilidade e esta obrigação que o Senhor nos concedeu. Nós te pedimos por aqueles que têm ouvido do Evangelho através da nossa boca e têm visto o nosso testemunho. Te pedimos que o Senhor complete a boa obra, que o Senhor os alcance e os salve para a glória do Teu nome. Nós te pedimos por aqueles que se sentem tímidos, que se sentem fracos, que se sentem incapazes de levar esta mensagem adiante.
Fortalece-os, Senhor, com a unção do teu Santo Espírito. Fortalece-os, Senhor, a cada dia, com a certeza, ó Pai, de que quando abrirem as suas bocas, o Senhor há de falar através da vida deles. Ó Deus, que seja assim, para a glória exclusiva do teu nome, é o que te pedimos, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador, que o amor de Deus o Pai, Criador dos céus e da terra e que governa soberanamente sobre nós, que as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus repousem sobre a vida de cada irmão e de cada irmã, repousem sobre a vida dos enfermos, trazendo a cura, repousem sobre a vida dos desanimados, trazendo a alegria da tua salvação, repousem sobre Bom Sucesso e o Rio de Janeiro, o Brasil e o mundo, trazendo a paz que tanto necessitamos, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para sempre. Amém. Uma semana de lutas e vitórias, uma semana repleta de oportunidades para colocarmos em prática aquilo que o Senhor nos ensinou. Deus te abençoe.